O personagem de hoje é Marcos, o desertor que se tornou útil para o ministério. Marcos também tinha o nome de João. João Marcos. João significa agraciado por Deus, Jeová é gracioso, dádiva de Jeová. Marcos significa martelo, marreta. Quem foi João Marcos? O escritor do Evangelho de Marcos. Mas ele também foi colaborador de Paulo e considerado um discípulo, um auxiliar, um filho para Pedro. O que sabemos sobre sua vida pessoal? Algumas referências do próprio Paulo e em Atos. Ele era primo parente de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação ou filho da exortação. Quem era Barnabé? Quem foi Barnabé? Um mestre, um profeta da igreja primitiva. É relatado em Atos, capítulo 4, 36 e 37, que ele se chamava José. E os apóstolos colocaram o nome dele de Barnabé, apelidaram de Barnabé, codinome Barnabé. Ele tinha posses, vendeu um campo e depositou todo o valor do campo aos pés dos apóstolos. Serviu a igreja primitiva, ajudava nas necessidades, no partir do pão, na comunhão, socorria aqueles que eram desfavorecidos. Então, esse Barnabé era primo de João Marcos. E acreditamos que João Marcos aprendeu muito com Barnabé. Ele era órfão de pai. O nome do pai não é citado, só o nome da sua mãe, que era Maria, que quer dizer princesa, senhora elevada e exaltada. Acredita-se que eles tinham uma alta posição social, era uma família que tinha bens, que tinha posses. Por quê? Porque em Atos é relatado que os apóstolos, os discípulos e os recém-convertidos se reuniam na casa de Maria, na casa de João Marcos. E esta casa tinha 2 pavimentos, tinha um cenáculo, um espaço suficientemente grande para receber todas essas pessoas. Era como se realmente a igreja se reunisse, funcionasse na casa de João Marcos e de Maria. Essa casa ficava em Jerusalém. Então, João Marcos, o nosso personagem, morava em Jerusalém. Outra coisa que indica que ele tinha uma boa condição social é que eles tinham, no mínimo, uma empregada, uma criada, que também é relatada, chamada Rod, que o significado é rosa, roseira. Pois bem, este jovem, João Marcos, escreveu o Evangelho de Marcos. Mas acredita-se que ele teve a fonte histórica de Pedro. Porque Marcos, João Marcos, não foi um apóstolo de Jesus. Mas ele aprendeu diretamente do líder dos apóstolos, que era Pedro. O Evangelho de Marcos é o documento mais antigo da vida e da obra de Jesus. Acredita-se que tanto Lucas quanto Mateus utilizaram Marcos, o Evangelho de Marcos, como uma fonte fidedigna.
O Evangelho de Marcos, ele tem um ritmo meio acelerado. Ele é o evangelho que tem o menor número de capítulos, 16 capítulos. E ele conta o ministério e a missão de Jesus, as curas e as parábolas. Mas o estilo não é como a gente falou no vídeo anterior de Lucas, narrando pormenores, detalhes, seguindo uma história, uma cronologia. Não. O Evangelho de Marcos é um estilo de narrativa, é uma narração, é um estilo de narrador, quem está contando uma história. Não como Lucas, que era um historiador, que se preocupou em narrar de forma cronológica. Não, a gente não encontra isso em Marcos, tá? Por isso também se acredita que ele escutou as histórias de Pedro, ele ouvia os testemunhos, os depoimentos de Pedro, e ele foi lembrando e foi escrevendo, foi lembrando e foi escrevendo. Claro, com toda, vamos assim, a autorização, aprovação e confirmação de Pedro. Acredita-se que, como ele acompanhava Pedro, e Pedro contava as maravilhas de ter convivido com o Senhor Jesus, a pregação de Pedro, as experiências, as igrejas pediam que ficasse algo por escrito. Essa é uma das teorias de que por que Marcos escreveu. Primeiro, porque Pedro era limitado nessa questão. Por ser pescador, era considerado inculto, iletrado, talvez nem soubesse escrever, fosse analfabeto. Porque tem esse testemunho em Atos, né? De que ele era iletrado e inculto. E como poderia falar com tanta autoridade, enfim, pelo Espírito Santo, né? Mas a fonte histórica do Evangelho de Marcos é Pedro. Os pais da igreja atribuem que Marcos era o escriba, era o escritor de Pedro. E porque as igrejas, os irmãos pediam algo escrito, Marcos escreveu com a permissão de Pedro. Ele escreve em grego, mesmo sendo judeu. E dizem que tem algumas expressões em aramaico e que o grego, ele é um grego meio rústico. Então também faz sentido, porque se, entre aspas, foi ditado por Pedro, não tinha como ter um refinamento, né? Como Lucas, que era médico, que a gente viu no outro vídeo. Então, a experiência, a história do autor se reflete no seu escrito. Então, Marcos refletiu o estilo, vamos dizer assim, do próprio Pedro. Por isso, escreveu de uma forma objetiva, direta e, como dizem, meio rápido, meio acelerado. Porque as pessoas tinham pressa de ter uma cópia escrita, um registro, algo palpável, algo que pudesse ser lido em público nas reuniões, algo que pudesse ser copiado e passado para outros. Esse é o objetivo do Evangelho de Marcos. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o que é o Evangelho? É a boa notícia. A intenção de Marcos era contar essa boa notícia, essa boa nova. Confirmar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Messias, era o Cristo, era o ungido de Deus. Era uma forma de testificar, de provar, de garantir, de assegurar. Sim, Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Também o discurso de Pedro em Atos 10, de 34 a 43, que os estudiosos dizem que é muito semelhante ao discurso de Pedro. Então, o que está relatado em Atos é semelhante ao Evangelho, e o Evangelho é semelhante ao discurso de Pedro. Então, como se o jeito que Pedro falava e falou em Atos se refletia no jeito que Marcos escreveu no Evangelho. Ficou claro? Dava para perceber uma semelhança, um estilo naquele relato de Atos que a gente viu que foi feito por Lucas e o próprio Evangelho de Marcos, certo? O que também evidencia que Marcos é o autor do Evangelho de Marcos? Que no capítulo 16 do Evangelho, verso 7, após a ressurreição de Jesus, o anjo diz assim: dizei aos discípulos e a Pedro. Isso é uma referência muito pessoal. Quem saberia isso? Pedro. E isso é mencionado. Outra coisa que também atribuem de que o Evangelho de Marcos foi um relato de Pedro para Marcos. De que, diferente de Mateus e Lucas, o Evangelho de Marcos apresenta as fraquezas de Pedro e não seus pontos altos, fortes ou positivos. Porque a humildade de Pedro, o Espírito Santo não permitia que ele se exaltasse. Então, Mateus e Lucas relatam passagens de Pedro de uma forma positiva, mas não Marcos. Então, isso reforça a ideia de que Pedro não ia se autoelogiar. Não pense de si mais do que convém. Não sejam teus lábios que te louvem. Então, Pedro, maduro, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele contava de um jeito em que ele não era a estrela, ele não era o centro. Ele era o coadjuvante. O principal era Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos tinha que exaltar, mas preparando um temporal, gente, exaltar a figura de Jesus Cristo e não de Pedro. Como Mateus e Lucas não estavam preocupados com isso, eles citavam e contavam as histórias de Pedro e, vamos dizer assim, sem nenhum filtro. Então, é um ponto a se levar em conta. Outra coisa importante da história de Marcos, que vocês vão entender por que do título. Ele acompanhou Paulo e Barnabé a Antioquia. Isso é relatado em Atos 12, 25. E aí, eles voltam de Jerusalém com João Marcos. Eu imagino o quanto ele servia, o quanto ele era importante. Aí em Atos 13, 5:13, diz que João Marcos era auxiliar, que ele era um servo. Mas eles decidiram fazer Paulo sugere que eles façam assim, vão indo em todas as igrejas, todos os lugares. E aí João Marcos desiste. Ele volta para Jerusalém. Ele desertou do grupo em Perge. Ele desistiu. E isso aconteceu na primeira viagem missionária. Aí o que aconteceu? Paulo e Barnabé se separam. E por que eles se separam? Porque
a situação de João Marcos virou um objeto de contenda. Vamos ler Atos 15. Atos 15, 37, 38 e 39. Tá com a Bíblia na mão? Não tinha falado ainda, né? 37, vamos lá. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, eu tô lendo o 36 também. Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Ó, essa foi a sugestão de Paulo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos os entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então, como João Marcos tinha abandonado, tinha desertado, Paulo não concordou. Porque Paulo era muito zeloso e eu acredito muito exigente. E Barnabé era parente de João Marcos. Então queria proteger o primo. E aí surgiu esse problema, essa discórdia, essa discussão. E Marcos se tornou o objeto dessa contenda. Imagina 2 homens de Deus com pontos de vistas diferentes. E aí eles se separam. Barnabé fica com João Marcos e Paulo com Silas. Mas graças a Deus o tempo passa. João Marcos amadurece e Paulo envelhece, perdoa, não se torna talvez tão rigoroso. E em 2 Timóteo 4,11, ele diz para Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois ele é útil para o ministério. Daí que vem o nosso título. Aquele que desertou, que abandonou, que voltou para a casa da mãe, voltou para Jerusalém, que botou a mão no arado e olhou para trás, ele cresceu, se arrependeu, entendeu o ministério, entendeu o evangelho. E o que ele faz? Ele se torna cooperador, colaborador de Paulo. Filemão 24, isso é falado. Ontem no vídeo sobre Lucas eu também comentei. E ele é um verdadeiro discípulo de Pedro. Que Pedro diz, meu filho Marcos. E tudo faz sentido, porque quando Pedro é liberto milagrosamente, de forma sobrenatural da prisão, ele vai para a casa de João Marcos. Ele tinha uma ligação com João Marcos. E por isso, por todos esses detalhes, a gente entende que ele era credenciado para escrever o Evangelho. Por tudo que ele conviveu, por tudo que ele aprendeu com Pedro. Aí vamos ver alguns textos exclusivos do Evangelho de Marcos. Marcos 3, de 7 a 12, tem uma observação assim, muito interessante, que o Senhor Jesus avisa os discípulos que a multidão o apertava, o esgotava, o comprimia, e que ele pediu para que os discípulos tivessem sempre um barquinho pronto.
Isso só Marcos que relata. E aí tu já pensa, quem é que tinha barco? Pedro. Marcos capítulo 4, 26 e 29. A parábola da semente na terra, que conta a história. Não é a parábola do semeador, é a parábola da semente na terra. Que o homem dormiu, o homem acordou, a semente germinou, a semente cresceu, a semente deu frutos e o homem não consegue entender como que isso acontece. Esse texto só tem Marcos. Aí tu pensa, será que isso foi uma conversa de Pedro com Jesus? Eu fico imaginando. Outro, capítulo 7, de 32 a 37. A cura do surdo e gago. Só quem relata isso é Marcos. Capítulo 8, de 22 a 26. Jesus vai para Betsaida e tem um cego suplicando, pedindo para ser curado. Jesus tira o cego da aldeia e passa saliva nos seus olhos e impõe as mãos. E pergunta para o cego se ele estava vendo. E aí ele dá aquela resposta muito estranha, muito enigmática. Eu vejo homens como árvores. Eu vejo homens andando como se fossem árvores. Aí Jesus impõe as mãos novamente, pela segunda vez, e aí o cego é curado. E temos uma passagem que eu também quero ler, que é uma das mais enigmáticas, mais... O que está fazendo isso na Bíblia? As pessoas perguntam. Vamos lá. Marcos, capítulo 14, versos 50, 51 e 52. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Vocês já tinham ouvido esse texto? Acredita-se que esse jovem era Marcos. E ele também, por humildade, por singeleza, não quis se identificar. Mas por que isso ia estar no Evangelho? A não ser que o autor, o escritor, fosse esse jovem. A gente não sabe. O que a gente sabe? O que a gente aprende? O que a gente entende sobre Marcos? De que ele errou. Mas depois ele fez tudo para corrigir o seu erro. Que muitos de nós, na juventude, tomamos decisões precipitadas. Muitos de nós, hoje, com a idade que temos, olhamos para trás e ficamos até envergonhados. Por que a gente fez isso? Muitas vezes movido pelas paixões da mocidade, pela imaturidade, pela impulsividade. No caso dele, até eu penso, será que ele não estava com saudade da mãe? Será que ele não estava passando trabalho demais, não estava acostumado? Talvez ele fosse, meio mimado, tinha recursos, não conseguiu suportar as dificuldades de uma viagem. Talvez ainda não estivesse preparado o suficiente. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele corrigiu a rota, que ele se arrependeu, se dedicou e buscou bons exemplos. Assim como a gente viu no vídeo de Joabe, que Joabe não tinha pai e ele era mencionado como filho da Zeruia. João Marcos a mesma coisa, não tem referência do pai dele, e sim da mãe, que ele era filho de uma mulher chamada Maria.
Mas ele, diferente de Joabe, ele buscou figuras masculinas positivas e espirituais. O primo Barnabé, Paulo e Pedro. Então, Marcos, o desertor que se tornou útil para o ministério.